certinho aqui, né? Isso. Aqui tá tudo certinho, igual você, né? Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui hoje, especialmente no dia do meu aniversário. Eu sempre fico muito feliz. Fazia acho que uns 4 anos que não dava certo de ser no mesmo dia do meu aniversário eu estar na casa espírita, e hoje de novo é uma alegria muito grande. A gente que está na doutrina espírita tem um amor muito grande pela doutrina espírita. Estar no centro espírita é uma das minhas maiores alegrias na vida, certamente. Eu já falei isso com meu esposo e isso é verdade, é sincero. Nosso tema do Evangelho de hoje está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E antes que a gente adentre o Evangelho, eu também queria agradecer todo o amor, todo o carinho do seu Alberto, que é uma alegria do seu Alberto ter o senhor aqui com a gente hoje. Uma alegria imensa mesmo, fiquei muito feliz. Então, eu vou ler uns pequenos trechos do Evangelho, só do início, para a gente começar a nossa reflexão. Então, iniciando o nosso trecho do Evangelho, está em Mateus. Jesus nos ensina: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Então, quando nós vamos observar o que Jesus vem nos ensinar sobre a brandura e a pacificidade, como nós desenvolvermos a mansuetude e a brandura, eu fui buscar para a nossa reflexão o livro de Joana de Ângeles, que foi mentora do Divaldo, no livro Desafios e Soluções. E Joana de Ângeles vai nos falar, num determinado trecho desse livro, ela vai falar sobre o nosso autodespertamento. E Joana de Ângeles, ela sempre, a gente sabe que existe a série psicológica da Joana de Ângeles, e esse livro faz parte dessa série. E ela vem nos falar da psicologia da alma, né, que Jesus é o maior psicólogo que nós já tivemos, e ela vai nos falar sobre autodespertamento. E nesse trecho, ela vai separar e vai dizer que nós como espíritos, como seres, nós temos 3 tipos de sono. Ela fala que nós temos o sono moral, que nós temos o sono intelectual e que nós temos o sono fisiológico. O sono fisiológico, nós dormimos todas as noites, né, para que a gente possa reparar o nosso corpo, ter sono reparador melhor ainda, para a gente continuar os nossos desafios enquanto encarnados. O sono moral tem relação com o quanto que nós estamos despertos para o nosso projeto reencarnatório, para o nosso comprometimento com a nossa atual existência. Quanto que nós estamos, numa coisa que muito se fala hoje, quanto que nós estamos aqui no agora? Quanto que nós estamos nos preparando, quanto que nós estamos, como o Sr. Alberto nos trouxe, preocupados com, despertos e atentos e vigilantes no nosso dia a dia. Então, se nós não estamos despertos, não estamos preocupados com o desenvolvimento das virtudes que nos propõe o Evangelho, nós estamos dormindo moralmente. É isso que Joana de Ângeles vai nos dizer. E existe esse sono intelectual, que é quando nós estamos ali com todas as potências, né? Pelo doutrina nos ensina que nós temos que desenvolver o cognitivo e desenvolver o moral para nós chegarmos à condição de espíritos relativamente perfeitos. Não é? Então, esse sono cognitivo é quando nós sabemos todas as nossas, as potências que nós podemos desenvolver estão ali latentes, estão dormindo. Né? E aí, nessa encarnação, nós vamos desenvolver algumas através do estudo, através da prática, do nosso trabalho, do conhecimento que nós vamos adquirindo. E aí, vamos despertando aos poucos para tudo que nós podemos ser. Então, estar dormindo significa ter ali latente. E para isso, as virtudes, o cognitivo, né, e o fisiológico também.
E a Joana de Ângeles vai trazer uma frase muito conhecida de nós que estamos na doutrina espírita, porque essa frase é de Leon Denis, e ela vai falar que, ela traz a frase de Leon Denis, né, que nos fala que nós espíritos, o espírito, o ser, a nossa mente, né, a nossa psique, e ela fala que o nosso espírito, Leon Denis vai nos dizer que o espírito, ele dorme no mineral, que ele sonha no vegetal, que ele sente no animal e pensa no hominal, né? Na condição em que nós estamos, nós pensamos. E quando Leon Denis ele faz essa analogia, Leon Denis está se referindo à nossa trajetória como espírito. Se nós olharmos para a codificação, nós vamos observar, quando nós lemos a codificação, em alguns trechos da codificação, na Gênese, ou mesmo no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, nós vamos encontrar, às vezes lendo, que existe lá na codificação Espírito com E maiúsculo e existe Espírito com E minúsculo. E por que essa diferença? Quando os Espíritos, quando Kardec se refere Espírito com E minúsculo, é esse estágio do princípio inteligente que o Leon Denis está nos trazendo, que é, enquanto criados pelo Criador, princípio inteligente, nós vamos estagiando esse ser, essa chama, né, esse princípio inteligente estagia no reino mineral, depois vegetal e depois animal. Os Espíritos nos falam que não sabemos quando, aí nós passamos a desenvolver a inteligência, a ter o livre-arbítrio, e aí sim é Espírito com E maiúsculo, que é o que nós somos. Nós já temos o raciocínio, temos a inteligência e podemos exercer o livre-arbítrio. Então, como nós temos a inteligência e podemos exercer o livre-arbítrio, quanto mais desperto nós tivermos, mais condições nós temos de exercer livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é escolha. Então, se nós não sabemos para onde nós estamos indo, se nós não sabemos o nosso destino, se nós acordamos de manhã e não sabemos o que nós temos que fazer, temos a nossa disciplina, o nosso compromisso, levantamos, precisamos trabalhar, ou vamos ficar em casa, ou vamos sair para pagar uma conta, ou vamos sair para algum outro compromisso. Então, todos os compromissos do nosso dia a dia, da vida material que nós temos, os compromissos que nós temos, nós planejamos o nosso dia. E assim também nós precisamos estar planejando e despertos para os compromissos que nós temos da vida evolutiva, da nossa jornada evolutiva, do progresso a que nós somos chamados. Então, mais despertos, nós somos mais responsáveis e exercemos melhor o livre-arbítrio. Porque quando mais responsáveis, sabendo que nós temos um propósito, nós temos, como Joana de Ângeles nos falou, nós temos um sentido para a nossa vida. Todos nós que estamos aqui, tenho certeza que temos um sentido para a nossa vida. E esse sentido passa pelo suporte que a doutrina espírita nos dá e porque nós sabemos que a nossa vida continua. Todos nós que estamos aqui acreditamos nisso. Isso é o sentido da nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida aqui é muito rápida. Vamos piscar os olhos e todos nós, que Deus permita que estejamos aqui, os que são mais jovens, piscamos os olhos e daqui a pouco nós estamos com a idade de seu Alberto. E daqui a pouco seremos nós que estaremos aqui na frente como o seu Alberto. Né? Então, se nessa trajetória nós acordarmos sempre mais despertos, exercendo melhor o nosso livre-arbítrio, melhor será a nossa jornada. Joana de Ângeles nos traz a reflexão para que nós possamos olhar no Evangelho sobre esse despertar. E ela fala vários textos do Evangelho em que Jesus nos lembra, para que nós não fiquemos dormindo, para que nós estejamos despertos. E eu vou citar 2 trechos. Quando Jesus, já no final da sua jornada encarnado, ele vai se reunir com os discípulos e ele vai se retirar ao monte para orar. E aí ele nem chama os discípulos para orar com ele. Ele fala para os discípulos que eles possam ficar acordados enquanto ele se retira para olhar. Olha, para vocês ficarem acordados comigo. E aí, quando Jesus foi ao monte orar, voltou, e quando ele voltou, eles estavam tudo dormindo. Eles falaram: olha, vocês não ficaram nem uma hora acordados comigo. Porque aí Joana de Ângeles fala, os discípulos, eles estavam ali preocupados com o que estava acontecendo no dia a dia, que Jesus já estava se despedindo, e eles estavam com o sono fisiológico, é claro, adormeceram, mas eles estavam com o sono moral, né? Eles estavam dormindo moralmente, não estavam aproveitando a presença. Imagina ter Jesus ali do lado e eles foram dormir. Nem ficaram orando com ele, não ficaram despertos,
não é? Então eles estavam meio que no sono moral naquele momento. Em outro trecho do Evangelho, ela vai nos falar de Pedro, porque Pedro, ele fala para Jesus, Jesus conhecendo Pedro como era, ele fala para Jesus que, olha, mestre, eu vou estar contigo o tempo todo. E o mestre fala para ele, não, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E veja o que aconteceu com Pedro. Ele estava nesse sono moral, dormiu, e aí quando o galo cantou, ele despertou. E o que esse sono moral causou no Pedro? Causou nele remorso e causou nele culpa. Jonas de Angeles fala, então, é importante que nós estejamos despertos para que nós possamos não vivenciar como Pedro, o remorso e a culpa, porque às vezes dentro do nosso dia a dia, uma palavra, quando não despertos, quando não vigilantes, podemos ofender, podemos magoar, podemos não perdoar, porque não estamos despertos. Então, desenvolver a mansuetude e sermos pacíficos, como nos convida Jesus nesse trecho do Evangelho da Bem-aventurança, passa por esse processo de nós estarmos despertos e acordados para o nosso compromisso com o Evangelho e com a nossa existência. Tem uma filósofa que ela é espírita e ela fez parte da fundação das escolas de filosofia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Astrid Sayegh. E ela tem programa, acho que na Boa Nova, no YouTube, ela sempre está tirando dúvidas da filosofia espírita. E tem um livro dela que é Desafios e Soluções. E nesse livro, ela vai nos falar de forma muito simples e muito singela, ela vai nos falar sobre a intolerância e sobre a impaciência. E ela fala, é impossível desenvolvermos a mansuetude e a pacificação se formos intolerantes e impacientes. E ela nos pergunta, por que nós somos intolerantes e impacientes? A intolerância vem de quando nós não respeitamos o outro, quando nós somos muitas vezes preconceituosos, quando nós não aceitamos a diversidade do comportamento e do modo de ser do outro. Então nós somos intolerantes. Agora, a impaciência vem de nós não aceitarmos o tempo do outro, a limitação do outro para o que quer que seja que o outro for fazer. Então, o outro tem o tempo dele próprio, o outro tem o ritmo da fala dele, e assim serve para qualquer âmbito da nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na fila no banco, que nós às vezes entramos na fila do banco e aí tem vários idosos, e aí nós precisamos ser pacientes, porque é uma bênção chegar até a idade madura, né? E ainda estar consciente, de conseguir ir sozinho até o banco, não é? Então, os nossos compromissos todos, eu sei que nós temos horários, mas nós precisamos respeitar a beleza que é um idoso chegar até a idade mais idoso, conseguir envelhecer com saúde, envelhecer com cognitivo bom, como o nosso irmão Alberto, como o nosso irmão Isaías, como todos nós, é uma bênção poder, nós estamos todos envelhecendo, então é uma alegria. Então, a Cid vai nos falar por que é que nós temos tanta pressa, nós temos tanta pressa no elevador, temos tanta pressa no trânsito, porque nós que estamos na doutrina, ela fala, nós deveríamos, mais ainda do que os outros, não ter pressa, porque nós sabemos que essa nossa encarnação é, sei lá qual, né? Mas certamente, já vimos muitas vezes na doutrina espírita, em muitas obras, que não é nem a primeira nem a segunda, sei lá, são 900, milhares de encarnações nós já tivemos para chegar até aqui. Então, quantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos? E quantas vamos ainda precisar para poder chegar à condição de espíritos relativamente perfeitos? E nós sabemos que nós somos eternos, o espírito é imortal. Então, nós somos imortais, não vamos, continuaremos vivendo, nossa mente, nosso ser, continuará evoluindo. Então, não precisamos ser impacientes. Então, para nós desenvolvermos a mansuetude, para nós desenvolvermos a brandura, passa por nós nos libertarmos e transformarmos a impaciência e a intolerância.
em paciência e em tolerância. Ela vai nos falar também nesse trecho que a paciência e a tolerância, e veja que interessante isso, ela fala que a paciência e a tolerância são virtudes transitórias. Ela fala, para falar a forma como ela disse a frase, ela fala, nem são das virtudes mais elevadas. Porque ela falou assim, a paciência e a tolerância é para enquanto nós não formos compreensivos. Porque quando nós compreensivos, nós compreendemos o tempo do outro, compreendemos a diversidade. E ela fala assim que um mundo que nós almejamos, que é fraterno, em que todos se respeitam, que haja confraternização, que a gente sempre pede no Evangelho, pede na vibração, para confraternização das religiões, confraternização entre os povos, paz entre os povos, só será assim quando nós nos compreendermos, porque nós continuaremos sendo diferentes. Os países continuarão diferentes, as delimitações de territórios, né? A cor de pele, cabelo, nós continuaremos sendo diversos, mas nós nos compreenderemos com toda a riqueza que é sermos tão diferentes. Uns mais velhos, uns nascendo, outros se despedindo da jornada reencarnatória. Né? Então, passa pela paciência e pelo tempo o desenvolvimento, a evolução do nosso planeta e a evolução de nós mesmos. Então, é preciso paciência e é preciso tempo. Que nosso planeta e que nós possamos ser mais mansos e mais pacíficos, é preciso a virtude da paciência e o tempo, fazer o seu curso e desenvolver a sua obra. No livro Pedagogia Espírita, do Herculano Pires, ele vai nos falar sobre a pedagogia da esperança de Jesus. E ele fala que Jesus ensinou, educou e exemplificou o tempo todo enquanto ele esteve conosco, mas que Jesus nunca atropelou o nosso aprendizado. Ele tinha paciência conosco o tempo todo, e quando ele estava nos ensinando, ele falou: eu tenho muito para vos falar ainda, mas vós não podereis suportar agora. Então nós não teríamos condições naquela época de suportar o que ele poderia nos ensinar. E ele fala: mas fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador prometido, em que vai lembrar tudo que eu tenho vos dito e vai ampliar esse conhecimento. E vai trazer muito mais, coisas que ele não pôde dizer para a gente, porque não estávamos preparados e o nosso espírito não suportaria. Então veja, Jesus, como grande educador de almas, respeitou o nosso tempo. Então, se ele é o nosso mestre, por que nós não podemos agir também assim? Respeitar o tempo de cada um, sermos tolerantes uns para com os outros. Jesus, enquanto esteve conosco, muitos às vezes falam que Jesus foi grande revolucionário. Revolucionário porque numa época em que era olho por olho, dente por dente, em que havia muita subjugação e ainda há de governo sobre outras pessoas, mas naquela época muito mais forte, Jesus veio e trouxe o amor aos inimigos, amor ao próximo e amor a si mesmo, para que ele nos convida com as bem-aventuranças para que nós possamos fazer essa transformação moral, educação de nós mesmos, para assim evoluirmos. E dessa forma, Jesus nunca, em nenhum momento, saiu quebrando o sistema, derrubando o sistema. Ele era pacífico e manso. Ele falava para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, é com ele que nós precisamos aprender e praticar a mansuetude no nosso dia a dia. Tem um livro do Manuel Penica São Marcos, que é um autor espírita também, e ele vai nos falar que a doutrina espírita, existe uma ética dentro da doutrina espírita, a ética espírita. E aí ele fala que dentro da ética espírita, não basta que nós sejamos caridosos, que nós façamos o bem, especialmente dentro de um espaço do tempo, dentro de um local específico, dentro da casa espírita, como a nossa irmã trouxe, nós vamos lá para fazer atendimento dos nossos irmãos que são dependentes químicos. Está ótimo, isso é maravilhoso.
ele fala, mas a ética espírita nos convida o exercício da lei de justiça, amor e caridade em todos os âmbitos da nossa vida. É exemplificar a lei de justiça, amor e caridade em todas as esferas da nossa vida. E isso é o que nos faz sermos e praticarmos a mansuetude e a pacificação, aonde quer que nós estivermos. No trânsito, na fila, no mercado, em casa, na escola, aonde nós estivermos, precisamos ser exemplo vivo da prática da lei de justiça, amor e caridade. E eu me lembro, a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, e eu não sei nem se eu já contei isso aqui, eu não lembro qual que era o trecho do Evangelho. Eu não lembro de mais nada o que o expositor espírita falou nesse dia. Mas eu me lembro de uma coisa que ele falou, e aquilo foi que me marcou e tem relação com a ética e com a moral espírita. Porque ele falou assim, em determinado trecho do Evangelho, era a minha primeira vez, né? Então, eu que vim de berço evangélico, então eu estava ali prestando atenção em tudo, mas eu não me lembro de nada. Eu só me lembro disso e isso gravou na minha mente. Ele falou assim, ser espírita, não basta ser espírita dentro da casa espírita ou no exercício da caridade, que isso também é super importante. E a gente começa de alguma forma, mas é preciso expandir. Ele falou, se nós estivermos no mercado e tem as frutas, os legumes, ele falou, se estiver lá, e estiver na banca do tomate, e aí você está andando no mercado, às vezes as pessoas pegam carne, a gente anda no mercado, cai laranja, cai tomate, e aí se pega a granel, né, começa a cair. Ele falou, se você está andando no mercado e tem tomates caídos, não foi você que derrubou, o funcionário não percebeu ainda, nossa obrigação como espírita é pegar os tomates que estão no chão e colocar em cima da banca. Ele falou, por quê? Pode alguém escorregar e cair, pode um idoso passar e tropeçar e cair, qualquer um pode tropeçar e cair, tem o desperdício. Então, a ética espírita não é só, não importa que não foi eu que fiz, não importa que não é responsabilidade, não é tudo é responsabilidade minha. Porque nós estamos, a doutrina espírita nos convida ao bem comum, a responsabilidade com o outro, a fraternidade universal. É sempre nós pensarmos que o bem comum sobrepõe ao nosso bem individual. Se nós temos condições, nós devemos fazer e fazer a nossa intervenção com muito amor, com muito carinho, com muito afeto e com muita gentileza no nosso entorno. Então, para a gente já ir encerrando a nossa reflexão do Evangelho, eu quero também fazer a leitura de um trecho do Ceifa de Luz, em que Emmanuel vai nos convidar a ser pacificadores. E eu vou ler vários trechos, não vou ler o capítulo todo, porque é um capítulo grande, vou destacar alguns trechos que Emmanuel nos faz o convite. É o capítulo 19 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, Espírito e Chico Xavier, né? E Emmanuel vai nos chamar a atenção de forma muito dura sobre como nós podemos ser pacificadores. Então vamos fazer uma breve leitura. No capítulo 19 do Ceifa de Luz, no erguimento da paz, Emmanuel destaca: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, que é o nosso trecho do Evangelho de hoje. E aí ele vai nos dizer: efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências do planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros, ou seja, dos trabalhadores do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, ou seja, os governantes, os políticos, os homens de grande poder, mas de quantos se consagram ou dedicam-se ao cultivo da paz no cotidiano. E aí ele continua: dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos, azedos, né, pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, a curá-lo, sem alargar-lhe, sem expandir, né, a extensão com críticas destrutivas.
dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem perturbar ou conturbar o ânimo alheio, que é como o Chico nos ensina, né? Que é colocar o algodão da paz no ouvido, né? Ouvir, guardar e colocar o algodão da paz no ouvido. Dos que recolhem confidências afetivas sem passar adiante. Tudo isso é ser pacificador e é coisas que nós podemos fazer. Dos que identificam os conflitos dos outros. Quem de nós não tem conflito? Quem de nós não precisa da psicologia da alma? Quem de nós não tem crítica, não tem crise existencial? Quem de nós não passa por isso, né? Por conflitos? Então, Deus que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os na medida do possível, não é? Sem referências amargas, sem criticar, não é? Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Perdoar, como Joana de Anjos nos fala, é terapia da alma, né? É terapêutico, ela nos fala em outra obra. Dos que pronunciam palavras de consolo, esperança, edificando fortaleza e tranquilidade aonde estejam. Dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho. Muitas vezes nós trabalhamos, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, e aí, seja subalterno, ou seja em posição de liderança, nós dificultamos tanto a vida do outro, né? Às vezes com uma rebeldia, às vezes porque não aceitamos alguma coisa. E existe forma de nós manifestarmos, às vezes, as nossas insatisfações de forma com o verbo amigo, fácil, esclarecedor, com afetividade, com assertividade, com respeito, respeitando o outro, né? Assim é ser pacificador. É como nos ensina a filosofia, que é através da dialética. A dialética nos propõe que nós possamos manifestar a nossa opinião, esperamos o outro manifestar a dele, sempre com respeito mútuo, e assim o diálogo vai evoluindo, para que a gente chegue na condição de aletheia, que nos ensina a filosofia, que é parte da verdade, porque a verdade absoluta é só Deus, né? E por fim, para já irmos encerrando, dos que tomam sobre os próximos ombros toda a carga de trabalho que podem suportar, a cruz que cada um de nós consegue carregar, para o bem comum, para o bem de todos, sem exigir cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Se todos nós nos comprometemos com o bem do próximo, com o bem comum, e carregamos a nossa cruz, imagine como o nosso mundo já não estaria. Se todos nós estivéssemos comprometidos com o bem comum, com o bem do próximo, e fazendo tudo o que nós podemos fazer. Emmanuel nos finaliza, para todos que depois quiserem ler o trecho, né, eu vou já finalizar. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Então, que Jesus nos ajude, que Jesus nos abençoe, para que nós possamos ser cada dia mais mansos e humildes, como nos convida, como é o nosso Mestre, e assim nós possamos ser pacificadores, primeiro do nosso próprio coração, do nosso próprio espírito, do nosso próprio ser, que nós possamos vibrar essa energia onde quer que nós estejamos. Muita paz a todos. Assim seja.